14 horas e 32 minutos no horário brasileiro de verão. Apaixonado por música, entrou suas primeiras notas musicais em 1957, quando chorou pela primeira vez ao nascer. Ele nasceu aqui na Campina da Cascavel, casado há 34 anos, tem 2 filhos e uma neta. Neste mês, a Escola de Música completa 37 anos. Nosso entrevistado aqui, Luiz Gustavo Pacheco, Guto, vai falar com a gente aqui no Espaço Perfil. Guto, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde também o Guilherme. Pessoal da rádio e da cidade. Tá, alguém te chama de Luiz Gustavo? Olha, às vezes até eu me estranho quando alguém pronuncia o meu nome correto. É mesmo, é só quando é a mulher que vai te dar uma bronca ou vem alguém para você assinar algum documento. Senão é Guto e Guto, pronto. Acho que era a segunda opção. É. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, professor Guto. Uma honra tê-lo aqui na nossa programação, no nosso perfil na tarde de hoje. Muito bem, Guto. Nasceu em Xanxerê, 1957. Ali você já começou a fazer música? Isso. Ah. É que na realidade, Jorge e o Guilherme também, que os meus pais, eles eram circenses. Ah, é? Talvez as pessoas não sabem. Não, mas é por isso que a gente está trazendo você aqui, para nos contar. Comece contando a história dos seus pais. Assim eu não me lembro muito bem, porque eles não comentavam, eu não sei se... Eles não gostavam de comentar esse tipo de coisa e tal. Então a gente, com algumas pinceladas de quem a gente conhecia, ou quem conhecia a gente, daí a gente ia ouvindo e coisa. Que tipo de artistas eles eram? Por exemplo, na parte da minha mãe, então tinha toda uma estrutura, inclusive o circo era um deles, né? E eles eram tudo, ela era mulher borracha, ela tinha uma tia que trabalhava com cachorro, animais, os primos, um tocava pandeiro, outro gaita, outro violão, uma tia tocava cavaquinho, banjo, bandolim e assim vai indo. Quer dizer que essa história do mundo artístico e da música já vem de você, já vem em você. Seja um DNA. Né? Já é DNA. Isso. E família, quantos irmãos? Todo mundo aqui de Xanxerê, como é que é? Nós éramos em 8, daí morreu 2, ficamos 6, morreu mais 2, 4, daí morreu mais 1, ficamos em 3. Em 3. Mais alguém é músico na família? Não, dessa parte aí, salvo a minha mãe, como eu falei antes, né, ela era mulher borracha, e aquele trabalho no trapézio, com guarda-chuva na corda, e etc e tal. E também que eles tinham o grupo musical da orquestra, eles diziam, né? E dela tocava também o violão, cantava, mas eu, na realidade, assim, quando eu nasci, já fazia um bom tempo que ela não exercia mais isso, e também ela não procurou passar pra gente nada disso. Talvez ela quisesse esquecer, não sei se algum trauma, alguma coisa. Você era o caçula da família ou não? É. Caçula. Então isso. Tá. Bom, professor Guto, professor porque metade da turma que toca violão em Xanxerê aprendeu contigo, inclusive o Guilherme, né? É verdade, Jorge. Inclusive, já que você me chamou pra prosa, teve uma frase, eu era um rastolho de gente na época, e deixa eu te perguntar, professor Guto, se nós fizéssemos uma pesquisa hoje em todos os 7 bilhões de pessoas do mundo, quantas notas musicais nós teríamos? Quantas notas? Pois olha, o senhor lembra dessa pergunta? Sim, me lembro. E isso vai ser um espanto para todas as pessoas que estão vindo, mas não existe, é infinito. Por causa que a música, você pode limitar, mas de repente chega alguém e aparece com mais um, né, talvez alguém que nasça com 6, 7 dedos e vai, com violão de 7 cordas, né, já vai aumentando a história. Então, é só Deus mesmo para responder essa pergunta. Eu lembro bem que ele foi afunilando até chegar nas 7 notas que nós conhecemos, sabe, Jorge? Dó, ré, mi, fá, sol, si. E na época a gente acho que tinha uns 20 alunos na turma, né, professor? Todo mundo ficou aquele espanto. Mas, poxa vida, tanta gente para 7 notas. E aí ele começou a iniciação musical e tal. Muita gente passou pela sua mão, professor? Quantas pessoas o senhor tem em média aí? Olha, se eu falar vou ser muito injusto, porque quando eu iniciei, na realidade, sabe aquele negócio, tipo, vou dar aula de violão. Não existia quem fazia isso em Xanxerê, né? E daí quando você
começa com um chute assim no vento, você não tem aquela estrutura, vou pegar um livro, vou anotar o nome das pessoas, nada. Aí foi os anos passando, aí algum tempo que alguém chegou e disse, era bom tu colocar, né, assim, algum registro. Tu começou não acreditando que ia dar tão certo, então. E olha que foi nesse começo, antes desses livros, foi uma estrada grande, viu? Tá, Guto, antes de você passar a ser o professor, o mestre do violão, o que você fazia? Você tocava em conjunto, cantava? Quando é que você pegou o violão? Quem te ensinou? Tá. Então é assim. É a história da vida. É a história da vida, é para você nos contar um pouquinho. Eu peço que para quem está escutando tenha um pouquinho de paciência. Mas é assim, olha. Eu, na verdade, não tinha violão. Nunca tive violão naquela época. Os meus pais, eles tinham um violão, mas quando eu comecei a me lembrar, porque quando você é muito, 1 ano, 2 anos, 3, daí daqui a pouco, ali 4, 5 anos, você já começa meio a lembrar lá de trás. Né? E eu me lembro que eles tinham aquele violão, tinha só uma corda, guardado até na parede lá, ninguém podia tocar, mexer no violão. E daí o que aconteceu? Eu tinha um primo, divisa de muro, e esse primo muito ciumento, desculpa ele se alguém não está ouvindo, mas ele era bastante ciumento, mas depois a gente se acerta lá. Mas ele tinha muito ciúme das coisas dele, e é normal, e é bom, isso é saudável, porque daí você tem um cuidado. Então eu ficava, eu tinha 2 coisas. Uma era, eu ficava vendo quando ele saía, e daí eu ia lá visitar minha tia, e pegava o violão dele, mas claro que eu não sabia tocar, né? Então, blá, blá. Mas, tem uma ressalva nessa história. Uma vez em Xanxerê existia um cinema. E esse cinema, quando ia passar um filme, eles passavam os trailers. E nos trailers, tinha 2 coisas que passavam também. Uma era Flamengo e Seleção Brasileira, né? E lá o Zico, e antes do Zico. Era o canal 100 que exibia os gols. Isso. Sei lá de quantos dias atrás, mas era um jeito de a gente ver os gols, né? Isso, os era anos 60, o canal 100. Ali, por ali. E daí, eu ficava observando lá, e aparecia também os Beatles. Então sempre aparecia os Beatles, um pouquinho de futebol lá no cinema. Depois vinha um trailer de algum filme, outro daí vinha um filme que a gente assistia, que era os Bang Bang, que a gente brincava com os revolvinhos de espoleta. Que hoje, isso aí, né, é até um perigo, um estímulo, mas naquela época não existia essa maldade que hoje existe. Então era saudável até a brincadeira. Daí teve uma época que a coisa foi ficando meio triste, daí cortaram esse barato. Mas foi assim. Então, eu olhava a mão lá do John Lennon, olhava lá como é que ele fazia, daí eu ficava cuidando quando eu podia, que meu primo saía, mas quando eu sabia que ele não ia voltar tão logo, eu ia lá pegar o violão dele. E fazia como o John Lennon? Não assim, não. Você imitava o movimento do John Lennon. Isso, tentava. E foi assim que aprendeu a tocar? E fui indo devagarinho, fui associando uma corda com a outra, um som com o outro, né? E daí ali que começou a surgir. Só que, claro, quando você começa, você faz uma coisa a esmo e vai fazendo, como se tu abre uma porteira e a boiada passa, tu não vê nada, vai fazendo. E tu não entende que tem uma ordem, não é assim, né? Só que daí, com o tempo, e daí com aquilo que ia fazendo, ia parando, analisando, observando, aí eu via que existia uma lógica, que mais tarde eu fui entender que aquela pergunta lá que o Guilherme fez, que na realidade é o seguinte, quer ver, Guilherme? Só para que já faz parte disso aqui, só para pegar um ganchinho aqui. Que Deus, no seu infinito poder, na sua glória e majestade, na sua misericórdia, ele chegou e disse, não, eu vou dar um presente para esse mundo aí. Só para a gente entender. Eu vou colocar 7 vozes nesse mundo aí, né? Então, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, no caso, que seria a tonalidade do mundo. Claro que daí tem os entremeios, mas para a gente entender mais rápido. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, por exemplo, uma pessoa, se ela canta uma música em Ré,
né, e que um cantor canta em ré e ela vai querer cantar e talvez seja um cantor feminino e ela é cara, talvez ele não vai conseguir fazer a voz fina daquela. Ele vai ter que achar um tom certo para a voz dele. Mas isso então já parte para tonalidade, né, que tu me falou antes. Mas as notas, o acompanhamento é infinito. Um detalhe interessante é porque quando, falando do violão, que o senhor inclusive diz ser apaixonado, quando você tem esse trabalho de descobrir o instrumento, a aprendizagem fica mais gostosa, não, professor? Porque literalmente você sai um pouco daquele padrão teórico e começa a descobrir, mas e se eu fizer assim? E se eu vim para tal casa? E se eu fizer tal nota? Eu acho que isso abriu um pouco os olhos para depois, inclusive, facilitar o ensino para as crianças hoje em dia. Quer ver, Guilherme, na realidade, tudo que tu for fazer já tem, assim, é o que é mesmo, é como se fosse a matemática, é como se fosse o teorema de Pitágoras, como se fosse fórmula de Bhaskara, e vai por aí afora. Entende? Já tem. Mas mesmo dentro disso, tem pessoas que de repente, num estudo mais aprofundado, né, num momento de êxtase, opa, essa vírgula aqui, esse 0 mais 1 vai dar alguma coisa que dá para encaixar aqui na Bhaskara e tal. Sabe? Então, tu vai acrescentando coisa que de repente nem existia. Você estudou música? Fez curso? Não. Tudo que você sabe... Experiência me ensinou. Inclusive com relação às notas, com relação a tudo isso? Tudo. Tá. Você já acompanhou artistas no violão? Olha, artistas famosos, assim, teve o Dante Ramon Ledesma em São Domingos. Olha aí. Então, que é um artista conhecido em toda a América Latina. E, assim, mas pelo trabalho e também eu sou muito de ficar em casa, assim, não sou muito de sair, né? Você participou de banda de conjunto musical? Aí isso eu fiz também. Participei de banda. Inclusive, teve uma banda muito famosa aqui em Xanxerê e na região, que era o The Silver Song. The Silver Song, fez parte. Isso. Mas até chegar ali foi uma estrada meio Então louca. depois você me conta. Daqui a pouquinho, são 14 horas e 45 minutos, estamos conversando com o professor Luiz Gustavo Pacheco Guto, falando de música, falando um pouquinho da sua história aqui no Boca Livre. Histórias e quem tem história para contar. 14 horas e 45 minutos. Rádio Princesa, contando histórias de quem tem histórias para contar. Aniversário Auto Xanxerê e quem ganha o presente é você. Super ofertas e condições especiais nos carros 0 km. Novo Take-Up MPI 2018 e Gol Trendline 1.0 a partir de 39.990 com taxa zero. Novo Polo 2018 a partir de 49.990. Venha conferir as taxas especiais no aniversário de 62 anos da Auto Xanxerê. 34418600. Pedestre usa sua faixa. Abandonar, maltratar, envenenar animais, tendo em sua posse sem o mínimo de higiene e alimentação é crime, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano mais multa. Artigo 32 da Lei Federal 9.605/98. Cuide bem do seu animal de estimação. Os benefícios que ele traz a você e sua família são infinitamente maiores do que os cuidados para que eles tenham uma vida digna. Posse responsável. Adote essa ideia. Animais SOS. Faça parte desta luta. Acesse www.animaisos.org. A Comercial Tribo Oeste tem à sua disposição motosserras, roçadeiras, máquinas de cortar grama, máquinas lava-jato, triturador forrageiro, tosqueadeira elétrica, carabinas e pistolas de pressão da marca Rossi. Representante exclusivo Comercial Tribo Oeste em Xanxerê. Fone 34330724. Frangos recriados, galinhas, poedeiras, frangos caipiras também é com a Tribo Oeste. Prevenção é a sua melhor escolha. Chegou o Novembro Azul. Um mês inteiro dedicado à saúde do homem xanxerense. Vá até a unidade de saúde mais próxima de sua casa, das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas e cuide mais da sua saúde. Porque homem que se cuida, vive o melhor da vida. Novembro Azul.
Mais uma ação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Xanxerê. Reforma da Previdência? Sim, reforma da Previdência. Você vai ser contra você mesmo? Como assim? Por conta dos privilégios, a Previdência gasta mais do que recebe. E para cobrir isso, o governo tira dinheiro da segurança, da saúde e da educação de todos. Ah, aí não. Pois é, ou muda para quem ganha muito, trabalha pouco e se aposenta cedo, ou logo logo a Previdência quebra. Reforma da Previdência. Contra os privilégios. A favor da igualdade. Governo Federal. Ordem e progresso. Doação faz bem para todo mundo. Para quem doa, a sensação de dever cumprido. Para quem recebe, a felicidade de ter o que se precisa. Doe uma cesta básica neste Natal. Uma campanha Rádio Princesa, 101 FM, Supermercado Máximo e Cicobi Credimoc. Apoio Associação de Violeiros Amivix, Bem-Estar Animal e Raftec Indústria e Comércio de Zacarias. Rádio Princesa, contando histórias de quem tem histórias para contar. Histórias do professor Guto está aqui com a gente na programação da Rádio Princesa. Estava me contando que até chegar ao The Silverson, também participou do Falcões Negros, mas até chegar ao The Silverson, foi uma trajetória longa, Guto? A gente trilhou assim os caminhos, árduos caminhos, como se fala, né? Porque quando eu comecei, na verdade, antes você estava comentando aqui fora, né, sobre o Paulo, o Melo, né? E até me lembro que o Beto Pazinato, nós estudávamos juntos aqui no Nabuco, né, coisa de 7ª, 8ª série, à noite. E daí parece que surgiu pro Paulo, tem um carinha assim, tá montando uma banda e tal, acho que eu vou cantar lá e tal. Ele tá precisando disso, aqui, né? E eu me embrenhei, né? Lá, e no baixo. Isso era nos Falcões? Ou no Silverson? Não, era uma bandinha assim. Era o começo. Era um começo, né? Uma banda de garagem. E como se fosse de garagem, ou de sala, porque era dentro de uma sala, né? E assim, a gente foi lá e tal, coisa, ficamos algum tempinho, depois que apareceu o The Silverson. Mas ainda antes, a gente montou um grupo, até tinha o Vanildo da Gorte, que era baterista, né? Tinha o Dorval Odoni, que era o gaiteiro, e tinha o Altamir Bandeira, que era o baixo, e eu fazia violão, guitarra, nem violão, era guitarra. E então, ali também foi, depois daquela banda de sala, daí apareceu essa. Depois dessa, que daí pra mim apareceu o The Silverson. O The Silverson tinha o Xaxim, tinha o Belino, tinha você, o Amadeu Lima, essa turma toda? Isso aí. O Zé, o Itamar, o Mário. Os Falcões, eles faziam uma rivalidade com vocês ou era parceria? Na realidade, não existiam os Falcões. Não era ao mesmo tempo? Não era ao mesmo tempo. Os Falcões veio depois. Veio depois. Tinha o Paulo, o Beto, o Salete, essa turma, né? E você fez parte? Eu fiz parte. Até, inclusive, eu sei que o Paulo vai ficar bravo comigo, mas ele gravou um disco também. Sim. Teve um disco, eu não me lembro o nome do disco agora, naquela época lá. Você tem o disco? Eu não tenho, talvez o Paulo. Nós tínhamos aqui, eu não sei se a gente tem, mas eu estava tentando resgatar aqui na internet, ver se alguém tinha postado esse disco na internet, dos Falcões, que inclusive tinha na capa, o pessoal caminhando, a Salete bem à frente, né? Isso aí. Falcões Negros. Só que eu não estava Você não estava mais. Não, eu vim depois. Eu sou pós. Inclusive fica aqui o desafio, se o Paulo tiver ou alguém tiver que puder repassar isso pra gente, né? Claro, né? Para que a gente uma tenha história, forma de arquivo, né? A gente digitalizar esse disco dos Falcões Negros, que é gente daqui de Xanxerê. Fala, Guilherme. Professor, voltando a falar sobre aliás, não voltando, mas continuando a falar sobre a sua carreira, a escola está completando 37 anos, né? Teve algum aluno que te chamou a atenção, que te fez pensar e dizer, uau, que aluno? Teve vários. Vários alunos. Que, inclusive, assim, entraram em bandas e tocam. E até um dia alguém me perguntou, você teve alguém que se destacou, que foi...
sabe? Porque assim, a pessoa ela vai, aprende, depois ela vai para uma outra cidade, de repente lá ela encontra a ferradura lá da sorte e grava. E mais tarde você vem saber que aquela, às vezes até com outro nome, daí você não sabe que era um que passou por lá. Tem o Osni, tem o Jackson, né? Ele é gospel. E o Jackson, ele é meio gospel e... Vocês conhecem o Jacó, né? Então esses aí passaram pela escola. O Ad foi teu aluno, o Adelar? Ele formou uma dupla com o Ad e Paulo, foram saíram daqui, você não lembra? Então acho que não, porque senão você lembraria, né? Não me lembro. Visão da Vida era o nome da canção que o Ad fez, era muito bonita. Cantava nos festivais, nos FIECs. Chegou a cantar, Guto, você era instrumentista? Não, eu já participei de outros festivais. Já participei. O máximo que eu cheguei foi no 2º lugar. E agora, como jurado, você foi várias vezes convidado para participar. Várias vezes, vários festivais na região aí toda. Inclusive, tinha o Festival Laçarista da Canção, que você foi um dos que começou aquele festival, tocando, né? O festival, acompanhando a criançada. Esse era um trabalho que eu sempre dizia, o cara tem que ter muito amor para fazer, porque é grande a dificuldade. Você pegava, normalmente, crianças que conheciam a letra da música, mas nada de ritmo, nada... E aí você tinha que tentar colocar o mais próximo possível da canção, né? Isso. Esse é um trabalho, mas deve ser um trabalho prazeroso também, né? É bom porque tu tem que viver a vida daquela criança, no caso, tu tem que entrar no íntimo dela, sentir o que ela está sentindo, para você poder descobrir a maneira de você passar para ela aquilo, sabe? Até foi bem lembrado os FELAC. Na verdade, quem sugeriu fui eu, né? Que até me lembro que, não sei se é Cirlei, até não me lembro, a Beth, alguma coisa assim, que trabalhava lá. Eu fui lá e disse, que tal nós fazemos um festival de canção assim, tal. Ali surgiu a ideia e dali foi que eu toquei 13 festivais. Né? Rapaz, vai para 30 anos no ano que vem já o festival. Eu lembro que a gente fez muitos juntos, os últimos é que a gente acabou não participando, né? Agora, o Coral do Pet, você inclusive chegou a compor e fazer arranjos para algumas coisas do Coral do Pet. Gravaram um CD, hein? É isso aí. Conta um pouquinho. O Coral do Pet, que vi, Jorge, assim, até o Guilherme no caso. Vocês estão de parabéns, e já vou dizer por quê. Por causa que alguém acreditou no trabalho de vocês, né? E vocês, como recompensa, fizeram esse trabalho beleza para a cidade, e a cidade hoje, quando ouve vocês assim, ouve com respeito e alegria, porque sabe que, né, a trajetória de vocês, tudo, e também, de repente, tinha uma proposta que o dono da rádio, naquela época, hoje, vamos supor, não, vamos acreditar e tal. Então, quando alguém acredita no teu trabalho e abre as portas mesmo e te dá a carta branca para você fazer o teu trabalho, entendeu? Daí, ali você põe para fora o teu talento. Foi o caso do Pet? O Pet, na época, a administração que estava, na época, né? Que não sei se pode falar. Pode, era o seu Avelino? Era o seu Avelino, Prefeito Avelino, Dona Cirlei. Eu sei que a Dona Cirlei tinha muito orgulho do Coral do Pet. Inclusive convidava sempre para apresentações, cantar o hino nacional. Que você inclusive acompanhou a gravação do hino nacional, né? Isso. Hino de Xanxerê. Esse é o detalhe, que o hino de Xanxerê, Jorge, ficou conhecido em nível de estado depois por causa do Pet. Foi numa das apresentações que foi levada até como destaque eu lembro vagamente, mas houve uma grande repercussão, até pelo arranjo que foi produzido, a interpretação da letra dando destaque à cultura local. Isso marcou efetivamente, né, professor? Marcou. E foi isso aí mesmo. Então, digamos, eles acreditando, abrindo as portas, te dando carta branca. Porque é assim, quer ver, Jorge, não é para todo mundo. Tem pessoas que tu tem que dar carta branca para elas, porque elas vão render que tu não imagina. Que na rédea não vão, tem que ser soltos. Isso mesmo, entendeu? Daí, até eu quero agradecer a rádio, porque muitas vezes eu vim aqui atrás de música, porque naquela época era meio difícil, sabe? Né? Então, aqui o pessoal da rádio aqui me ajudou muito. Às vezes gravando em CD, né, e a gente buscando, pesquisando músicas e tal, e falando, e levando lá. E teve algumas músicas que a gente
fez composição e outras a gente fez versão. E foi muito bom a gente gravar o CD, né? E foi um CD, O Amor Está no Ar, o nome do CD. Foi um CD muito legal, muito bacana. E todas as pessoas que ouviam aquele CD, as músicas, se encantavam. Você tem uma cópia desse CD em casa ainda? Eu tenho alguma coisa. Ainda tem. Porque é o tipo da coisa que às vezes você não pensa em guardar e depois de um tempo, né? Isso. É algo que também vale a pena você guardar, você ter nos seus arquivos. Inclusive a música Fim de Semana do Marcos Peter, nós conseguimos, não sei se o pessoal te passou, né? Um dia veio aqui, a gente começou a procurar e nós conseguimos só no disco, nem nos arquivos do Marcos Peter não tinha mais. Fim de semana. E a gente conseguiu arrumar o Fim de Semana com o Marcos Peter. Então, você é um pesquisador da música por conta própria. É da tua vontade fazer isso, é do seu amor fazer isso. E para ensinar a garotada a tocar violão. Hoje, claro, você já tem a manha. No começo foi mais difícil. Eu antes só uma ressalva aqui. Quero mandar um abraço para a Clair Sartor. A Clair Sartor, está ouvindo a gente. É isso que a gente tinha aquela parceria, né? E então as ideias dela e as minhas casavam junto e a gente daí fazia a coisa certa. E também, sem esquecer do gancho, o Jorge Luiz, que muitas vezes a gente também trabalhou junto, né? Já fizemos algumas parcerias em vários eventos. Isso, né? Mas sempre um prazer trabalhar junto. Mas me conta aí, no começo era mais difícil ensinar o violão para a turma? Olha... Ou a dificuldade se mantém? Sabe que quando eu comecei, rapaz, eu tinha uma vergonha. Sabe aquela história, o cara tá aprendendo a tocar violão, daí, agora tu toca cantar. Eu não vou cantar, eu tenho vergonha. Né? Ou apresenta aqui pra galera que eu não, tá louco, eu não sei tocar. Né? E daí fica escondido, entendeu? E a gente era muito inibido, não sei se o Guilherme passou por isso ou não. Acho que todo mundo passou, né, Guilherme? Não sei, olha, se alguém não passou por isso, foi uma incidência, assim, uma porcentagem muito pequena. Eu lembro de você, uma vez substituindo a professora Naramém. Naramém, sua irmã, Naramém Pacheco. Eu lembro de você lá no Farrapo, eu fui teu aluno, você não lembra, nem sabe disso. Chegou a ser professor ou não? Olha, eu gosto. Mas você chegou a ser professor? Não. Eu fiz o magistério até uma certa altura, daí depois tive que ir à luta e tal, daí não deu. Sabe aquelas histórias que tu não consegue ter objetivo? Você sempre trabalhou com música ou antes de começar a trabalhar com música você fez alguma outra coisa? Trabalhava em outras coisas, trabalhei na antiga HM, trabalhei na Ceval, trabalhei lá em Camboriú, no Hospital Santa Inês, no setor de custo de produção. Então, eu já fui pra lá e pra cá, sabe? Né? Honestamente, graças a Deus. Certo. Como é que o senhor planeja os próximos 37 anos da Escola de Música do professor Guto? Em primeiro lugar, eu tenho que ver se o chefe vai me permitir de eu estar lá. Deus. Né? Mas acredito que sim, né? E você sabe que cada vez a tendência é melhorar. Inclusive estou também mexendo lá nas minhas estruturas, lá no local e tudo. Então a tendência é sempre melhorar, fazer coisa melhor e tal. Naquela questão, já respondendo junto das crianças, né? Eu vejo o seguinte, que a criança... Porque assim, ó, esse negócio de você tocar um instrumento, ele é psicológico. Você sabia? Porque não adianta, eu gosto de bateria. Não, tu vai aprender a tocar violão. Sabe? Tu não aprende. Pode até aprender. Então, se o teu instrumento é o violão, né, tá? Aí sim, daí, por exemplo, a criança, ela rende, a criança, ela treina, né? E a criança, engraçado que tu tem um negócio assim, ó. Às vezes ela tá conversando distraída e tal, tu tá explicando alguma coisa assim, mas ela pegou tudo que tu falou. Ela tem um sentido da coisa. Agora, aguçado, a linguagem mudou de 30 anos? Muda, né? Tudo muda. Ó, o sentido é o mesmo. O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si é o mesmo. E daí vem tape, e vem sleep, e vem, sabe, digitação, e vem um monte de... que as pessoas colocam para definir alguma coisa. Guto, já te aconteceu também de você receber alguns alunos assim, não tá fazendo nada, vamos ocupar teu tempo, vai aprender violão. Que os pais enfiam lá o menino ou a menina para aprender violão, para ocupar o tempo. Que às vezes a criança não tá nem aí. Jorge, tu sabe aquela pessoa que... Uma época braba, para vocês
trabalho é digno, mas sabe que o trabalho, né, tu tem que trabalhar para poder receber, e às vezes pela estrutura do país, né, daí fica aquela recessão, fica um negócio assim que o dinheiro não rola. E você tem que chegar para um pai, ser sincero, como a gente é lá, e dizer, olha, mas é isso mesmo que ele quer? Não, é que para ele não ficar, daí, ficar em casa, tal. Daí eu digo o seguinte, ó, se quiser deixa, mas ele não vai aprender como se deve. Talvez esteja enganado, mas talvez ele não vai aprender como se deve, porque o instrumento dele não é o violão. Já pediu para ele qual que seria o instrumento dele, né? Se é bateria ou teclado, sei lá, outra coisa, né? Certo. Então, primeiro motivo para você aprender a tocar é você ter o desejo, a vontade. Isso, descobrir o teu instrumento. Caso contrário, é melhor tentar outra coisa. Isso mesmo. Tá, porque não adianta chegar lá, eu quero aprender a tocar violão, daí tá aprendendo, mas eu gostaria de estar tocando gaita. Pô, aí fala, né? Quebra, né? E dos seus filhos, você tem alguém que toca violão, que segue a tua carreira, alguém da família? Ou não? Você já ouviu um jargão que existe por aí, um bordão? Em casa de ferreiro. O espeto é de pau. Porque os meus 2 meninos lá de casa, ninguém quer nada com basquete daquele. Os teus também não? Ainda bem, né? Porque esse tipo de coisa não dá dinheiro. Dá satisfação e alegria. Agora, financeiramente, se batalha demais, né? Isso. Mas a minha alegria é ver que as pessoas sentem alegria quando a gente passa, né? Uma coisa e ela entende, aprende, não importa a idade. Né? Porque eu já tive até pessoas bem de idade. Inclusive a dona Lúcia, quero mandar um abraço para ela, 78 anos. Joia. Tua aluna? Que bacana isso. Guilherme Rosa da Silva, mais alguma pergunta? Nós estamos com 15h04, eu já passei inclusive do horário, mas se você tiver mais alguma pergunta, por favor, faça. Olha, o tempo não nos permite, mas eu quero desejar toda sorte de bênçãos para o professor Guto. Quero aqui em público agradecer lá pelas primeiras instruções de violão, até porque o professor Guto ele não ensina apenas música, Jorge, ele ensina cidadania. As aulas dele marcam a vida. Eu tenho certeza que todas as pessoas que passaram por ele, seja na escola ou nos projetos sociais pelo qual ele fez parte, aprenderam muito mais do que o Dó Ré Mi. Um abraço, professor, Deus abençoe, sucesso. Guto, obrigado pela presença aqui, prazer receber você, que é um amigo que eu tenho já há tanto tempo. Obrigado pela presença. Eu agradeço também, desculpa se às vezes alguma pergunta eu não respondi, mas talvez uma outra oportunidade, né? Então, quem sabe você volte aqui para contar mais histórias. Obrigado pela rádio aí, que essa rádio é potente, é fera. E vocês também. Obrigado. Valeu. Luiz Gustavo Pacheco.